Olá, alunos! Vamos dar continuidade às nossas videoaulas sobre planilha eletrônica. E nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre a criação de gráficos. Já coloquei o material aqui da aula 3, Introdução à Criação dos Gráficos, e a gente vai trabalhar esse material fazendo a atividade da aula 3 aqui. Bom, a atividade da aula 3, a gente usa como modelo a atividade da aula 2. Então, para que vocês façam a atividade de criação de gráficos, vocês vão ter que ter concluído a atividade da aula 2. Na atividade da aula 2, a gente falou um pouquinho ali sobre duas planilhas. Planilha de nota de alunos e planilha de consumo de veículos. Vocês vão pegar o material que vocês enviaram, vão baixar esse material aqui. Okay? Eu já baixei. Vou baixar de novo aqui para vocês acompanharem igual. Vão abrir. E aqui vocês vão ver as duas planilhas que vocês trabalharam até então, que é a planilha de notas escolares e a planilha de consumo de combustível. São duas planilhas em um único arquivo. E a gente vai gerar um gráfico para cada uma dessas planilhas aqui. Tá? Vocês podem consultar o material de introdução à criação de gráficos, tem bastante informação naquele material que pode auxiliar vocês. Mas aqui eu vou demonstrar, eu demonstrando diretamente aqui, às vezes fica mais fácil para vocês acompanharem. Porque aqui eu já vou mostrar como é que vocês vão construir a planilha da atividade da aula de gráficos, né? Da atividade da aula 3 aí. Então, peguei o material da atividade da aula 2 para a gente gerar os gráficos para a gente poder enviar para a atividade da aula 3. Ok? Então aqui, nessa planilha aqui de notas escolares, eu vou gerar um gráfico que considere as notas dos alunos aqui. Quando você gera um gráfico, o que ele considera para plotar o gráfico são os números. Ok? Mas mesmo assim, é importante que você selecione o cabeçalho e a categoria. Então o que você vai fazer? Você vai selecionar os dados. Primeira coisa que você faz. Depois que você selecionou os dados, né, você vai vir aqui nesse ícone aqui, ó, inserir gráfico, ou você também pode vir aqui, ó, inserir gráfico. Isso aqui já vai gerar o gráfico para você. Se você apertar concluir aqui, o gráfico já está pronto. Em um único clique você gerou o gráfico. Repare que você selecionar o cabeçalho aqui é muito importante porque é através dele que a legenda é gerada aqui, ó. Nota 1, nota 2 e média. E é através dele também que as categorias são geradas aqui. Vão aparecer aqui no gráfico, que são os nomes Ana, Pedro, Paulo e João. Ok? Ou seja, todos os dados aqui, nota 1, nota 2 e média, foram separados para cada um dos alunos aqui. Ok? Isso só foi possível porque você selecionou tudo. Ok? Então não esqueça nunca de selecionar todos os elementos, apesar de não ser numéricos aqui. Ok? O gráfico já faz um tratamento para reconhecer, né, quais são os dados que vão ser plotados e quais são as categorias e quais são as séries de dados na plotagem do gráfico. Quando você gera o gráfico, pessoal, a gente está em modo de formatação. Mas você não consegue, você pode alterar várias coisas aqui em relação à formatação. Só que uma das coisas que você não consegue alterar são, por exemplo, eu aumentar, de repente, uma das barras aqui em relação às outras. Porque isso aqui ele é preso diretamente à planilha. Outra coisa que você não consegue alterar é os nomes aqui. Eu não consigo alterar o nome de ano para outro nome, por exemplo. Posso até formatar aqui a fonte, né, se é sublinhado, se é negrito, mas eu não consigo mudar o nome. Ok? Outra coisa que você não vai conseguir mudar é a legenda aqui. A legenda, todos os elementos que estão presos à planilha, você não consegue alterar. Tá? No modo de formatação aqui, pessoal, quando você gera o gráfico, você também não consegue nem deletar o gráfico, porque você está no modo de formatação. A planilha entende que você, uma vez que gerou o gráfico, você está no momento de alterar alguma formatação. Para que você saia desse modo de formatação, basta clicar em qualquer uma das células fora do gráfico. Ou seja, clicando aqui, ó, você sai do modo de formatação e aí o gráfico ele se comporta como uma figura, como qualquer outra. Okay? Você pode movimentar, você pode deletar, você pode mexer no tamanho, ok? Mas olha só, digamos que vocês verem o efeito aqui, a relação que isso aqui tem com a planilha onde estão os dados plotados. Ou seja, digamos que a nota 1 de Ana, que seria essa barra aqui, essa coluna em azul aqui,
eu não digitei errado a nota. Em vez de 7, em vez de 1, eu digitei 7. Então, se eu alterar aqui, apertar 1 aqui, ó, isso vai refletir diretamente no gráfico. Outra coisa também, digamos que eu queira alterar a legenda aqui. Eu não consigo alterar dentro do gráfico. Mas aqui, se eu alterar na planilha, isso aqui vai refletir diretamente no gráfico. Ok? Perfeito? Bom, eu vou apagar esse gráfico aqui, foi só para demonstrar, tá? E vou gerar outro gráfico aqui, para demonstrar outros passos ali, porque eu gerei o gráfico só com um clique. Nota 2. Então, olha só, vou selecionar de novo aqui, vou clicar em inserir gráfico. O gráfico ele já gera aqui para você, mas a gente tem 4 passos opcionais que você poderia utilizar. Aí eu vou explicar esses 4 passos aí para vocês. O primeiro passo aqui, pessoal, você pode selecionar qual que é o tipo de gráfico que você vai desenvolver. Então a gente tem um gráfico em barra, em coluna, né? O gráfico em barra, que é como se fosse a coluna de lado, ok? Nós temos um gráfico em pizza. O gráfico de pizza é um gráfico muito utilizado para pesquisas, ok? Mas ele pode ser que ele não seja interessante para alguns tipos de planilha. Por exemplo, essa planilha com as notas escolares, ele não faz muito sentido, porque a amostragem aqui não chega a 100%, ok? Diferente de uma pesquisa, onde você, de repente, o voto de uma pesquisa, né, o universo dela chega a 100%. E aí o gráfico de pizza funciona melhor para esse tipo de gráfico. Aí tem gráfico de área, ok? E tem diversos outros gráficos aqui, pessoal, que depende muito da área que você for atuar. Alguns eu não sei nem para como que é utilizar esse gráfico, mas dependendo da sua área de atuação, você precisa trabalhar com esses tipos de gráfico aqui. Ok? Esse aqui, por exemplo, cotação, às vezes é usado para bolsa de valores, né? E aí quem trabalha com isso sabe como interpretar esse tipo de gráfico. O que a gente vai mais trabalhar aqui, pessoal, é em coluna, barra e pizza. Ok? A área a gente vai dar uma pincelada ali, só para a gente ver um gráfico diferenciado. Ok? Então vamos começar aqui, né, com o gráfico em coluna aqui. Quando você escolhe o tipo de gráfico, você também pode fazer uma outra opção aqui, que é melhorar a aparência dele em 3D. Dependendo do motivo que você está gerando o gráfico, pode ser interessante aí. E até aqui na aparência 3D, você pode mudar também o modelo aqui, ó. Por exemplo, quero uma coluna em formato de cilindro. Ok? Então, tem algumas opções aí que é muito a gosto de quem está desenvolvendo o gráfico, tá? Eu vou gerar um gráfico sem ser aparência 3D inicialmente, tá? Esse não é o gráfico que vocês vão gerar ainda, eu só estou comentando todos os passos aí, tá? O segundo passo aqui, ó, intervalo de dados, ele demonstra aqui para você aonde que estão os dados que você usou para gerar o gráfico. Ou seja, ele coloca aqui, como são duas planilhas, ele coloca x1 aqui, que é referente à primeira planilha, ok? E ele bota aqui o conjunto de dados, ou seja, de A1, que é esse aqui, ó, onde está o texto aluno ali, até D5, ou seja, todo o conjunto de dados que gerou esse gráfico aqui. Algumas outras opções que aparecem aqui, pessoal, é em relação à série de dados, ou seja, ele entendeu diretamente que os dados, a série de dados estão em colunas, ok? Ou seja, a legenda vai ser nota 1, nota 2 em média. Se você mudar isso aqui para a série de dados em linhas, ele vai entender como a legenda, né, como Ana, Pedro, Paulo e João. Então olha só a diferença aqui, ó. Vou mudar aqui, ó. Vocês vão ver o que aconteceu aqui, ó. Ele já entendeu como categoria as notas e os nomes são a legenda, são a série de dados ali. Não é isso que eu quero justamente que a série de dados seja em coluna ali. Então a série é o conjunto de dados aqui em relação à legenda deles, tá? Outra coisa que ele permite aqui é que você defina que a primeira linha, ou seja, então os textos aqui, sejam o rótulo. Ele já percebe, porque isso aqui só tem textos, que isso aqui é rótulo e a primeira coluna também é rótulo. Se você, por um acaso, mudar isso aí, ó, vou botar aqui como... Vou tirar isso aqui, a primeira linha, como rótulo. Olha o que vai acontecer aqui. Ele vai colocar mais um elemento aqui, ó, aluno, porque a série de dados aqui, ele vai entender que isso aqui é uma série de dados.
e não vai ter nada aqui porque não tem números aqui. Como você matou aonde está a legenda aqui, que ele continua como série de dados em colunas, ele não tem a referência da legenda, então ele coloca o nome da coluna aqui, o que não está legal. E a mesma coisa aqui, se eu vier aqui alterar a primeira coluna como rótulo, ele vai colocar um aluno aqui, mas não vai ter dado para ser plotado aqui. Ó. Você vê que o espaço aqui, ele permite mais uma coluna aqui, no caso azul ali, que não é plotada aqui porque não tem números aqui. Okay? Bom, normalmente, pessoal, a gente vai deixar do jeito que o gráfico ele já percebe isso aí tudo, né? Então, a gente só vai alterar isso aqui só em realmente uma necessidade específica aí, tá, pessoal? De repente você quer plotar um gráfico que use dados da outra planilha. Então, pode ser que você tenha que alterar os dados aqui no intervalo de dados. Tá? A série de dados aqui, pessoal, é específico da série aqui, nota 1, nota 2 e média. Então, você pode... Aqui ele coloca quais são os rótulos da série de dados, tá? E se você tiver alguma necessidade, você pode excluir ele aqui, ó. Remover. Por exemplo, que eu estou gerando só um gráfico de média ali, nesse caso é. Você também pode observar a categoria aqui, ó, que são onde estão os nomes dos alunos aqui. E se você precisar alterar, por exemplo, quer botar as categorias de outra planilha, você poderia ter que vir aqui e alterar isso aqui. Ok? Mas, novamente, normalmente a gente utiliza isso aí, só altera isso aí, só em um caso muito específico, tá, pessoal? Vamos lá. O quarto passo, você te permite colocar um título no gráfico. Então, por exemplo, aqui, vou botar aqui, média dos alunos. Vamos botar também um título no eixo X aqui, ó. Eixo X é onde estão os nomes dos alunos. E vamos botar um título no eixo Y ali, média. Ok? Vamos concluir aqui. Está gerado ali, ó, com um nome aqui e um nome aqui. Perfeito? Bom, aqui eu estou no modo de formatação. Quando você está no modo de formatação, só para demonstrar para vocês, né, tudo onde eu passo o mouse e aparece uma legendazinha ali, ó, por exemplo aqui, ó, eixo X, é porque eu posso alterar isso aí, alterar a formatação. Ok? Então aqui eu tenho eixo, título do eixo X, eixo Y, título do eixo, se eu quiser alterar, algumas informações do gráfico, algumas informações da área do gráfico, a legenda, o título principal, e até posso alterar as cores dos elementos aqui. Ó. Se eu clicar em um deles, ele seleciona todos aqui. Digamos que eu queira mudar a cor aqui. Então, eu com o botão direito do mouse, lembre-se sempre disso, pessoal, usar o botão direito do mouse, ele vai quebrar o galho para vocês em diversas situações. Então, vou aqui direto com o botão direito do mouse aqui, ó. Eu vou formatar a série de dados, vou mudar a cor disso aí. Então, aqui, ó, área, vou mudar a cor para vermelho. Tá? Ok. Já mudou aqui. Vamos supor que eu queira mudar só o do Paulo aqui. Quando você seleciona um, você seleciona todos. Mas se você quiser selecionar algum específico, você seleciona todos e clica novamente aqui. Tá? Aí ele seleciona só o Paulo aqui. Se eu vier aqui, com o botão direito do mouse aqui, vou formatar, só que em vez de formatar a série de dados, porque a série de dados são todas as séries ali, para todas as categorias, eu vou formatar só o ponto de dado ali, que seria o ponto do Paulo ali. Então, vou mudar a cor só do Paulo nesse caso, vou botar para azul aqui. Só para demonstrar mesmo, tá? Perfeito. Então, eu posso fazer diversas coisas aqui, né? Vou sair do modo de formatação aqui. Repare que ele não tem uma borda em volta do gráfico, mas você pode colocar. Quando eu saio do modo de formatação, para que eu possa voltar no modo de formatação de novo, basta dar 2 cliques no gráfico. Então aqui eu voltei novamente para o modo de formatação. Aqui eu vou na área do gráfico, aqui ó. Aqui é o gráfico e aqui é a área do gráfico. Na área do gráfico eu vou formatar essa área do gráfico, botão direito do mouse, e vou colocar uma borda nela aqui, ó. Para vocês verem algumas opções de formatação aqui. Ok? Então olha só como é que ficou. O mais interessante bom, o gráfico que vocês vão gerar aqui, pessoal, vai ser o seguinte: eu quero um gráfico de aluno e média.
Vocês viram lá que no passo 3 do gráfico, eu posso excluir a nota 1 e a nota 2. Posso selecionar tudo e excluir a nota 1 e a nota 2. Mas outra coisa que você pode fazer, já pulando o passo 3, aí não seria nem necessário você passar no passo 3, seria você selecionar diretamente aqui. Então basta selecionar aluno aqui, incluindo o cabeçalho, e clica no botão, no CTRL do teclado, mantém o CTRL pressionado e seleciona o restante. Ok? Aí você vai em gráfico aqui, você vai gerar já o gráfico da média, de aluno em média. Ok? Vou manter o gráfico em barra também, ou melhor, em coluna, tá? Aí é o gráfico que vocês vão gerar já. Não preciso passar esse passo 2 e 3, eles são muito opcionais, tá, pessoal? Porque é só realmente em grande necessidade você vai alterar isso aqui, porque normalmente ele já seleciona o que você precisa para o gráfico, tá? Mas eu vou no elementos do gráfico aqui e vou gerar um título para esse gráfico aqui, ó. Média vou botar média de informática aqui, ok? E vou concluir. Ok? Bom, aqui o que eu quero que vocês viram que para gerar um gráfico, ele não é difícil. Eu quero só que vocês façam algumas formatações justamente para trabalhar as várias possibilidades de formatação do gráfico. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui no eixo X aqui, botão direito do mouse, formatar o eixo X. E vou botar a fonte, efeito de fonte aqui, em fonte mesmo, né? Vou botar em negrito aqui, ok? Já alterei aqui. Vou vir aqui também na média, selecionando a média aqui, e vou botar uma borda na média. Vou botar legenda aqui, vou botar uma borda contínua aqui, vou botar a cor preta, vou botar uma borda, vou botar só um tamanho aqui para ficar bem, um pouco mais visível ali. O que aconteceu? Botar a legenda. Botei branco ali, né? Aí não dá. Beleza. Gerou aqui. E vou botar uma borda na área do gráfico aqui. Vou matar a área do gráfico. Vou botar um pouquinho maior, 0,05 aqui. Ok? Tá feito aí. Esse é o primeiro gráfico que a gente vai fazer aqui no exercício 1, como o exercício 1 aqui. Essa planilha aqui, você já vai salvar ela, como agora, que seria o trabalho sobre gráficos, né? A gente vai salvar ela com o ArtCalc 3 aqui, tá? A gente vai começar no exercício que a gente fez na aula 2, mas a gente vai enviar esse arquivo já com os gráficos para a atividade da aula 3. Então, vou renomear o arquivo aqui, para poder enviar para o lugar certo depois. Okay? No exercício 2 aqui, a segunda planilha, nós vamos fazer também um gráfico, só que comparando o gráfico dos modelos de veículos relacionados ao consumo. Ok? Então vamos lá. Seleciono. Vou gerar um gráfico. Vou botar então em barra. Ok aqui. Já que a legenda ocupou muito espaço aqui, vou botar essa legenda aí embaixo do gráfico. Aqui ele permite, ó, embaixo aqui. Ok? Acho que fica melhor assim. Vou botar um título também, né? E vou concluir. Tá? Bom, nesse gráfico aqui, além de você colocar uma borda externa no gráfico, todos os gráficos eu pedi isso aqui, tá, pessoal? Uma borda externa aqui. Ainda estou no modo de formatação. Eu vou colocar, eu quero saber exatamente o número de cada um, do consumo de cada um dos carros diretamente no gráfico aqui. Aqui, por exemplo, eu consigo perceber que esse aqui está exatamente em 12, mas esse aqui eu não sei exatamente se está 12, se está 13 aqui, né? Ele está próximo à metade aqui, né? Então eu quero botar a numeração exata aqui no gráfico mesmo. Para você fazer isso aí,
você vai vir com o botão direito do mouse na série de dados. Então, quando você clica aqui, você seleciona toda a série de dados aqui. Vou com o botão direito do mouse e vou inserir rótulo de dados. E aqui isso é plotado aqui. Ok? Vou só alterar esse rótulo de dados agora para botar em negrito. Então, vou selecionar um que seleciona todos e vou formatar ele para colocá-los em negrito. Okay? Bom, esse gráfico basicamente é só isso aí. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma outra planilha aqui, no mesmo arquivo, ou seja, nossa atividade da aula 3 vai ter 3 planilhas dentro do arquivo. Vou renomear aqui, botão direito do mouse, renomear para exercício 3. E esse exercício aqui, eu vou pegar lá na apostila sobre gráficos aqui, produção e criação de gráficos. Aqui nessa apostila aqui, nós temos lá no final um conjunto de atividades aqui. Atividade, né, que vai gerar 3 gráficos para o mesmo conjunto de dados aqui, que é o estado civil. Então aqui, pessoal, eu vou gerar um gráfico pegando esses dados aqui, que é um percentual, né? Eu quero saber, né, o estado civil da população brasileira, e aqui encaixa muito bem, por exemplo, um gráfico de pizza. Então com esses dados aqui eu consigo gerar a planilha para poder gerar o gráfico depois, né? Não estou te dando planilha, mas eu estou te dando um gráfico que permite gerar a planilha, para depois você gerar os gráficos também. Ok? Então aqui eu digo que solteiro é 40%, casado é 5%, união estável é 30%. Então vamos gerar esse gráfico aí. Vamos gerar essa planilha para poder gerar esses gráficos. 3 gráficos eu quero para a mesma planilha. Tá, então aqui, estado civil e o percentual de cada um deles, tá? Bom, se tudo correu bem, a somatória de tudo aqui tem que dar 100. Senão eu fiz alguma coisa errada. Perfeito, deu 100 aqui. Vamos centralizar aqui, vamos botar a borda, deixar a planilha interessante aqui. Vamos botar aqui negrito, como tem feito aí. Mas isso aí é gosto de cada um, tá? Não vou nem exigir isso aqui, só botar a borda mesmo, tá? Então tá pronto aqui. Vou gerar o gráfico de pizza. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão selecionar tudo. Inserir gráfico. Vou selecionar a pizza aqui. E lá no modelo é uma pizza em 3D. Ok? Vou botar o título do gráfico como estado civil. Ok? Bom, a ideia é que vocês tentem formatar, deixar o gráfico o mais parecido possível com o modelo de gráfico aqui. Então vocês vão reparar algumas coisas aqui. Por exemplo, repare que o título do gráfico está uma fonte um pouco maior do que o padrão, está em negrito. Em volta da pizza eu tenho os rótulos de dados, né, eu tenho uma borda externa aqui. Esse aqui também, né? Aqui eu tenho legenda eu tenho a borda na legenda. Eu não tenho a parede do gráfico aqui, tenho uma borda externa e tenho também o título ali um pouco maior ali, né, em negrito. Esse aqui também tem algumas mudanças aqui que eu vou demonstrar para vocês aqui. Vocês viram que o modelo lá ele não tem a legenda, então eu vou tirar a legenda daqui. Então clica nela e delete aqui. Eu não preciso dela aqui porque eu vou botar o rótulo de dados aqui, né? Também acho que o gráfico, né, aqui novamente a gente tem a área do gráfico e o gráfico. Né, vou diminuir um pouco o tamanho dele, ele está muito grande proporcionalmente à área do gráfico ali. Quando você clica num gráfico em 3D uma vez, ele entende que você quer girar o gráfico. Tá? Se você clicar novamente, ele te permite, aí nesse caso, você remodelar o tamanho dele. Então aqui, mexendo no tamanho dele um pouco. Beleza. Bom, para que eu coloque o rótulo de dados ali, ele é bem similar ao que a gente fez aqui agora. Isso aqui é um rótulo de dados. Só que aqui só tem o número. Por padrão, é só o número que você coloca no rótulo de dados, mas você pode formatar ele para exibir aqueles outros elementos, que seria o nome da categoria,
e até a chavezinha da legenda aqui. Ok, então vamos fazer isso aí. Vou voltar, eu saí do modo de formatação, né? Vou voltar de novo, dando 2 cliques. Ok, vou vir aqui, seleciono, né, cada uma das partes da pizza aqui. Você vê que eu selecionei seleciono todos, a série de dados ali. Vou com o botão direito do mouse e vou inserir o rótulo de dados. Vai gerar só os números aí. Agora eu vou formatar esses números aí para exibir o que eu quero. Então seleciono eles, repare que seleciono todos, e vou formatar o rótulo de dados ali. Aqui, ó, nesse ponto aqui, rótulo de dados, ele te permite exibir outras coisas aí. Então o que eu quero exibir? Eu quero exibir a categoria e eu quero também o símbolo da legenda. Outra coisa que eu faço aqui, ele coloca para você aqui o melhor ajuste. Né? Mas aqui nesse gráfico, para ficar exatamente parecido com o gráfico do modelo, eu vou botar para fora do gráfico. Ok? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Beleza, já gerou ali do jeito que eu tenho lá. Talvez esse viúva que ficou muito próximo desse separado aqui e tal, você pode mexer nisso aqui? Você pode se alterar aqui. Então, por exemplo, digamos que eu vou mudar isso aqui, o que tem mais é solteiro, né? Vou botar ele do lado solteiro aqui. Então, vou só fazer uma alteração aqui. Vou botar o viúvo aqui. E vou botar o divorciado aqui. É isso? Então aqui eu boto 15%. E aqui então era 2%. Viu? Então ficou um pouco mais separado aqui. Só mudei isso aí para mim. Mas assim, não se importem com a ordem dos dados não, tá, pessoal? É importante chegar mais ou menos nesse modelo aqui. Outra coisa que vocês vão reparar é que aqui tem um percentual. E lá no modelo não tem percentual. Vocês podem mudar? Pode ser mudado também. Então vamos vir aqui no rótulo de dados. Botão direito do mouse, formatar rótulo de dados. E aqui, ó, ele mostra o valor como número, como padrão ali, o número que está aqui, da maneira como está aqui. Você pode alterar isso aqui. Se você vier aqui, já está como porcentagem, porque eu digitei como porcentagem ali, mas eu vou botar como número mesmo. Vou mudar isso aqui. Então no meu gráfico vai ficar assim, igual o modelo lá, ok? Bom, outras coisas aí, o título aqui, ele está com a fonte um pouquinho maior. Não se preocupe com a precisão do tamanho aí, na verdade, meio que intuitivo ali. Eu vou botar 16 aqui, mas poderia ser outro número ali, né? 16, vou botar negrito aqui. Acho que vai ficar próximo ao que está lá no modelo. Tá. Outra coisa aqui é que tem uma borda externa aqui, que eu falei que eu vou exigir em todos os gráficos. Isso que eu acho que fica melhor o gráfico, né? Vamos lá. Pronto, o gráfico está gerado aqui. Beleza? Então esse vocês vão fazer e mais os outros 2 gráficos para a mesma planilha. Eu não preciso criar uma outra planilha, porque os dados são os mesmos, tá? Então vocês vão aproveitar esses dados para gerar os outros 2 gráficos. Esse gráfico é só um gráfico em área, tá? Ele é tranquilo. A única coisa que eu modifiquei aqui é que eu tirei a parede e botei uma legenda aqui que a gente tinha colocado. Tá? Aqui vocês vão aumentar a fonte também e botar uma borda externa. Vou fazer isso aqui. Esse aqui tem algumas outras coisas a mais, porque eu tirei o grid, tirei também a parede aqui, né? Botei a legenda, então vou fazer isso aqui. Ele também está centralizado ali o gráfico, diminuir o gráfico em relação à área do gráfico. Então vou fazer isso aqui. Selecionar novamente tudo. Só que vai ser um gráfico em barra. E estado civil. Ok? Bom, concluir. Vamos verificar aqui como é que está. Tá. Vou primeiro já acertar em relação ao grid e em relação à área do gráfico ali. Esse é o gráfico, né, pessoal? E esse aqui era do gráfico. Então no gráfico aqui eu posso alterar o quê? Posso vir aqui e formatar a parede dele, né? Então eu vou tirar a parede dele. Então ele vai sumir essa linha aqui, ó. Esse restante aqui é o grid. Aí você vai ver nessa barra de formatação aqui que eu tenho diversas opções aqui. E como o meu objetivo é que você veja as várias possibilidades de formatação, né, e percorra
as possibilidades de ativação aqui, ó, você pode vir aqui, ó, nessa grade vertical e horizontal. Essa aqui está selecionada, eu vou só desmarcar ela. Ok? Então aí ela vai sumir aí. Então essa ação vai ficar igual ao modelo aí. E aí o que eu fiz? Eu vim aqui na parede, na parte do gráfico aqui, ó, e reduzo o tamanho dele. Aqui, também vou alterar esses números aqui, ó. Formatar eixo. Vamos desmarcar o formato de origem aqui, ó. E vou colocar como número aqui para ficar igual ao modelo lá. Ok? O modelo meu está de 0,2 até 0,6. Aqui é só se diminuir. Ou aumentar, né? Pra ver se fica igual. Aí pronto, ficou igual aí. Vou posicionar bem centralizado. Ok? Aumento esse tamanho aqui. Vou botar agora 18 para a gente ver a diferença, né? Negrito. Vou botar a legenda aqui como borda para ficar igual ao modelo. Vou botar uma borda preta e vou botar uma borda externa aqui. Aqui já na área do gráfico. Ó. Bom, já gerei dois gráficos aqui de maneira idêntica ou mais próximo possível ao modelo ali. Clico fora, virou com uma figura, aí eu posso mexer no tamanho se eu achar necessário aqui. Ok? Ok? Então tem os dois gráficos gerados, vai gerar o terceiro ali, mas o terceiro, a única diferença aqui é que ele é um gráfico do tipo de área aqui, né? Pode ser que a área do seu fique diferente, porque isso aqui depende muito da ordem dos dados aqui. Então não tem problema se a sua área ficar diferente da minha, se eu fizesse o gráfico, tá? Pode ser que a sua área fique diferente desse modelo aqui também. Ok? Então até aqui é o conjunto de conteúdos que vai cair na prova prática aí, que a gente vai agendar com vocês aí. Ok? Então bom trabalho de vocês, bons estudos aí, até a próxima aula aí.